Meus caros, boa tarde a todos. Eu queria-vos, antes de qualquer discurso, nós estamos em frente à Casa da Democracia. Esta casa que passou a ser em 2019 de todos também. Eu queria-vos agradecer muito porque eles disseram que nós não seríamos capazes hoje de fazer isto. Que era muito em cima. Que não éramos capazes de vir aqui até esta praça, que não éramos capazes de mostrar que há outro país. Nós saímos com 48 horas, com 45 horas, e mostramos-lhes que estamos aqui para dizer que há um país diferente, que há um país que respeita a polícia, a autoridade e as forças da ordem, e que independentemente dos que estão do outro lado, nós somos muito mais, se for preciso seremos muito mais, e seremos nós a dar voz a este país. Obrigado. Obrigado. Diziam-nos para termos cuidado. Diziam-nos que hoje era perigoso sair à rua. Mas eles ignoram aquilo que fez a origem deste partido. Aquilo que fez a origem do nosso ADN. Aquilo que fez a origem da nossa mensagem. Que é, apesar de um sistema de 50 anos de atrofia, apesar de um sistema de 50 anos de corrupção, apesar de um sistema de 50 anos contra a polícia, contra as forças da ordem, nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós não temos medo. E não é com ameaças que nos farão parar, porque nós sabemos que a verdade está do nosso lado. Agora olham para o país e veem tumultos e desacatos em grande parte do país. Vê-se tumultos e desacatos contra aqueles que não respeitam as forças da ordem e que estão a incendiar uma parte do nosso país e aqui da nossa região de Lisboa. Há dois lados desta história. Há o lado dos que estão sempre, seja em que circunstâncias for, contra a polícia e contra a autoridade. Mas não é porque eles não gostam deste polícia A ou deste polícia B. Vamos ser francos. Uma parte destes homens e mulheres que se espalham pelo país, que se espalham pelos ecrãs das televisões, que se espalham pelas páginas dos jornais, eles nunca gostaram da polícia, nunca gostaram da autoridade, nunca gostaram de um Estado com regras e com lei. Nunca gostaram. Gostaram sempre mais de desculpar as minorias e os coitadinhos. Foi sempre assim em Portugal até nós aparecermos. Sempre. Em qualquer circunstância, em qualquer caso, a culpa era dos cidadãos comuns ou da polícia. A culpa era dos cidadãos da maioria ou da polícia. Porque o nosso dever, claro, é integrar, é respeitar, é agachar-nos a todas as exigências deles, é deixar que ardam os nossos bairros, é deixar que ardam as nossas estradas, é deixar que ardam os autocarros, é deixar fazer tudo. É deixar fazer tudo. E nós ficaríamos em silêncio a ver pela televisão o que eles andam a fazer. A toda a bandidagem deste país nós temos uma mensagem. O vosso país acabou, o vosso país morreu. Agora há um novo país a emergir em Portugal. Há uma nova nação a emergir em Portugal. O vosso país acabou. Portugal, 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 Portugal. E esta concentração é tanto mais importante quanto todo o medo que nos meteram ao longo da semana. Com o medo de nos ameaçarem pôr na prisão por aquilo que dizemos. Por nos ameaçarem pôr na prisão por aquilo em que dizemos. Este país não é a Venezuela. Este país não é a Coreia do Norte. Este país não é o Brasil do Lula da Silva. Nós criamos
construímos e queremos defender uma democracia em que não passemos o dia a ouvir o mesmo discurso de sempre a que nos habituámos, a ouvir o mesmo discurso de desresponsabilização dos coitadinhos, da defesa da bandidagem, a ouvir o mesmo discurso das elites que tiveram nesta casa toda a vida e que nunca fizeram nada, nem por nós, nem por estes homens e mulheres. Nunca. E eles habituaram-se a esse país. E agora acham que há uma solução para aqueles que pensam diferente. É pô-los na cadeia. Só que este país já não volta atrás. E eles até podem pôr um corpo, ou 2, ou 3, na cadeia. Mas eles não matarão uma ideia, um espírito e um movimento que já não é de mim, nem do líder parlamentar, nem do nosso assessor. Este espírito está aí fora. É do povo português, é a revolução, a verdadeira revolução que nós queremos fazer em Portugal. Não há prisão que pare essa revolução. Não há prisão que pare essa revolução. Porque para prender a um, eles terão que nos prender a todos. E terão que nos pôr a todos na cadeia. A todos na cadeia. Terão que nos pôr a todos na cadeia. Nós hoje saímos à rua porque quisemos dizer que há outro país. Há outro país. Nós vamos ouvir do outro lado, e certamente os que estão em casa estão a ouvir, pessoas a dizer que os polícias são racistas, que não respeitam as minorias, que abusam sistematicamente da sua autoridade, que estão sempre contra os cidadãos comuns. A 1 quilómetro ou 2 daqui, os poucos que lá estão devem estar a dizer isso. E devem estar, e ainda bem, a passar para o país. Porque assim hoje o país vai saber que talvez pela primeira vez, há também um outro país que mesmo nas alturas mais difíceis não tem medo de sair à rua. E reparem que hoje estava tudo contra nós. O tempo, claro, porque Deus está do nosso lado também, permitiu que assim fosse. Mas estava tudo contra nós. A ameaçarem-nos com processos, a dizer que tínhamos que ter cuidado com o discurso que íamos proferir hoje, a dizer que tínhamos que ter cuidado com o que vai acontecer nos próximos dias contra nós, tudo para nos desmobilizar. E vocês saíram de casa para dizer o contrário. Ventura, amigo, o povo está contigo! E eles, deixem-me dizer-vos isto, e eles, estes homens e mulheres, estão aqui hoje, têm que estar aqui hoje, porque assim lhes foi dito, e estão a assegurar o controle deste Parlamento. Eles sabem que não precisam de o fazer connosco. Eles sabem que nós, ao contrário dessa bandidagem, respeitamos a lei, respeitamos a ordem e nunca atacaríamos um homem e uma mulher que têm uma farda para nos defender. Essa é a nossa diferença para eles. Nós só estamos aqui para passar essa mensagem a Portugal. E eu gostava que vocês todos levassem esta mensagem para onde vão. Porque este movimento foi criado para não parar nem um dia, até nós conseguirmos fazer a mudança que é preciso em Portugal. Não podemos parar nem um dia. E quando eles acham que nós já estamos parados, é quando nós saímos à rua para mostrar a nossa força. Quando eles sabem que nós já estamos adormecidos ou acham que estamos, nós saímos sem medo. Quando eles acham que 90% do país pensam uma coisa e que nós nunca teremos coragem de fazer o contrário, nós cá estamos a defender aquilo em que acreditamos. Estes cartazes, deixem-me dizer-vos isto, respeitem as nossas polícias. Bandidos sem lei,
polícias sem medo. Meus amigos, desde o 25 de Abril que não se via nada assim, que nunca se viu nada assim em Portugal. Com esta coragem, com este sem medo. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Não sabemos. Não sabemos que tumultos, não sabemos que consequências. Sabemos que temos que nos manter firmes naquilo em que acreditamos. O que nos construiu, o que nos deu a força que temos hoje, é nunca termos vacilado. Quando o país todo diz, não, tenho que pedir desculpa à bandidagem, nós dizemos, nunca. Quando dizem, tenho que pedir desculpa a esta classe política corrupta, nunca. Quando dizem, têm que se agachar e dizer que estiveram errados, nós dizemos, nunca. Quando nos dizem que temos que mudar de pensamento e que temos que deixar de pensar como pensamos, nós dizemos, nunca. Quando nos dizem que nós temos que deixar de ser nós e temos que passar a ser como uma classe política que tomou conta deste Parlamento, nós dizemos-lhes que nunca. Quando nos dizem que temos que deixar de defender a polícia porque eles são racistas, nós dizemos-lhes que nunca. Quando nos dizem que nós temos que deixar de atacar os corruptos porque eles têm presunção de inocência, nós dizemos-lhes nunca. Quando nos dizem que nós temos que deixar tudo aquilo em que acreditamos para passar a acreditar na subsídio ou dependência dessa malta que vive nesses bairros, nós dizemos nunca. Quando nos dizem, esqueçam aqueles que trabalhem, passem antes a acarinhar aqueles que vivem de subsídios, nós dizemos nunca. Porque o nosso nunca é mesmo nunca. É um nunca que nos nasce do mais fundo que nós temos para dizer que nós nunca desistiremos até que esta casa aqui nos represente e estes homens e mulheres estejam aqui não para nos proteger do povo, mas para ser os representantes do povo como nós queremos que eles sejam em Portugal. Ventura, segue em frente! Tens aqui! Ventura, segue em frente! Ventura, segue em frente! E eu gostava que hoje todos os poderes da República, todos, ouvissem mesmo o nosso nunca. Que eles ouvissem todos, desde o fundo da nossa alma, o nunca. O que nós nunca vamos deixar de ser quem somos. E tal como marchamos e andamos e caminhamos, voltaremos a fazê-lo sempre que Portugal estiver em causa. Sempre que os nossos valores estejam em causa, sem medo. Sem medo da chuva, sem medo do vento, sem medo de ameaças, sem medo que nos matem, sem medo que nos prendam. É isso a liberdade que nos faz mais fortes. É essa liberdade em que nós acreditamos. A liberdade que não censura as redes sociais para só passar uma versão da história. A liberdade que não quer acabar com as redes sociais com medo que as pessoas saibam a verdade. Ouvimos o Primeiro-Ministro dizê-lo, as redes sociais são uma ameaça para a democracia. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Os vossos 50 anos de domínio da comunicação é que são uma ameaça para a nossa democracia. Eles é que são uma ameaça para a nossa democracia. E é por isso que eu vos digo, não é o Facebook, nem o Instagram, nem o TikTok, nem o Twitter. Não obstante, nós somos muito mais fortes que eles em todas elas. É que nós já não nos deixamos comprar por nenhuma narrativa. Nós já não nos deixamos influenciar por nenhuma narrativa. Podem passar das 8 da manhã às 2 da manhã a mesma narrativa. Podem dizer que das 8 da manhã às 2 da manhã vão prender o Presidente do Chega ou o líder parlamentar do Chega. Um aplauso para todos os nossos deputados e para o nosso líder parlamentar que aqui está hoje. E um aplauso para aqueles todos de vocês, que apesar de estarem inundados desta narrativa de manhã à noite,
não deixaram de estar lá a defender-nos, não deixaram de estar lá a defender a polícia e não deixaram de estar lá a defender a verdade. Porque sem esta liberdade nós não estávamos aqui hoje. Sem termos visto, se estivéssemos a contar com outros, nós não estávamos aqui hoje. Contámos connosco. Contámos com as nossas redes sociais e com a nossa liberdade. Contámos com a nossa força, com o nosso espírito. Contámos com aqueles que gostam destes homens e mulheres. E eles vieram. Vieram hoje e se fosse daqui a uma semana vinham o dobro, se fosse daqui a 2 vinham o triplo, daqui a um mês enchíamos esta cidade inteira. E eles hoje ficaram a saber. Que já não nos tiram a liberdade. Já não nos tiram a liberdade. E é esta liberdade que eu vejo nos vossos rostos. É esta liberdade que eu vejo nos vossos rostos, que eu não quero que se perca nos próximos dias e nas próximas semanas em Portugal. Vamos ter que fazer combate, faloemos. Vamos ter que travar batalha, travalaemos. Vamos ter que fazê-lo rua a rua, faloemos. Vamos ter que encher cidades e vilas, faloemos. Vamos ter que voltar à estrada, voltaremos. Vamos ter que enfrentá-los frente a frente, assim o faremos. Vão ameaçar prender-nos, não desistiremos. Nós sabemos que uma andorinha não faz a primavera. Mas eu acredito profundamente que nós somos a primavera deste país. Nós somos a primavera deste país. Nós somos a primavera deste país. A primavera da lei, a primavera da ordem, a primavera da luta contra a corrupção, a primavera daquela bandeira que nós amamos, a primavera dos que não têm medo, e é essa a nossa luta. É por essa primavera que nós lutamos. É com esta primavera que não nos vão silenciar. É por esta primavera que nunca nos vão quebrar. E é por esta primavera que não há nenhum poder neste Estado, nem nesta República, que nos parará. Ninguém parará este movimento. Nós somos a única salvação, a última salvação para Portugal. E eu quero que acreditem nisto até ao último segundo, porque nós temos a história do nosso lado. Eles têm 50 anos do lado deles. Têm 50 anos de sistema do lado deles. Nós temos a revolução do nosso lado. Nós somos os novos. Nós somos os inovadores. Nós somos o espírito novo deste século. Nós somos a novidade. Nós somos a revolução. Nós somos a transformação. E em toda a história da humanidade, quem venceu nunca foi o status quo. Quem venceu foram sempre aqueles que tiveram a coragem de enfrentar esse status quo, mesmo com ameaça para a sua própria liberdade e para a sua própria vida. Meus amigos, nem por um segundo nas próximas semanas, parem, nem por um segundo desistam, nem por um segundo descansem, nem por um segundo se deixem adormecer. Vamos lutar e vamos lutar até vencer! E vamos lutar até vencer em Portugal, e que esta casa seja a casa de nós todos e a casa destes homens e mulheres. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!